A gente está dando continuidade a esse estudo. E o tema onde eu parei foi sobre quem é Deus. Então a gente vai ver a revelação progressiva do nome de Deus. Se o irmão quiser colocar na tela, por favor, os slides, ficaremos gratos. Então, quem é Deus? Na aula passada eu terminei falando sobre Elohim, que Deus, lá em Gênesis 1, verso 1, está Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus céus e terra. E essa palavra Elohim, que é Deus, ela pode ser singular e ao mesmo tempo ela pode ser plural. E eu falei também que a definição dessa palavra Elohim, ela está atribuída a plural de grandeza, ela está atribuída a plural de intensidade, e tem outros pensadores, que eles vão falar que é um plural de majestade, mas esse é um ponto que é até meio descartado, entre o meio dos teólogos, no campo da teologia, né? Então, resumindo, a palavra Elohim indica grandeza, poder e supremacia, porém não existe um consenso absoluto. Nós definimos isso e esse ponto, né? Mas tudo indica que essa palavra Elohim, num plural, é para dizer que ali existe uma unidade. Existe uma unidade. Lembra do que eu falei? A palavra Echad significa unidade, porém composta por várias partes. Por exemplo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma unidade. Você e a sua esposa é uma unidade. Cristo e a igreja é uma unidade. Amém? Então, prosseguindo. Então, hoje a gente vai falar sobre a progressão do nome de Deus. E uma palavra que eu quero mostrar para vocês é o El. Então vejam, meus amados, essa palavrinha ela é o nome mais antigo assim para dar para a palavra Deus. Então veja que nós temos vários exemplos. Por exemplo, El Shaddai. Então muitos nomes são atribuídos a essa palavra, muitos nomes. Por exemplo, a palavra Daniel. Então, Daniel, ele significa Deus é o juiz. Há outros nomes, Samuel, Shemuel, Shem vem de ouvir. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Daniel, ou seja, Samuel, ouvido por Deus ou o nome de Deus. Israel, aquele que luta com Deus, ou que prevalece. Emanuel, Deus conosco. Então, tem vários nomes que vai atribuir a essa palavrinha aqui, El. Amém? E um nome que a gente vai ver, por exemplo, ele está lá em Gênesis 17, verso 1. Gênesis 17, verso 1. Amados, eu esqueci de uma coisa principal, orar.
Vamos orar um pouquinho, só para que Deus esteja no meio dessa aula. Som. Ok. É que para mim o retorno está bem alto aqui. Okay. Troca? Ah, tá. Obrigado. El Shaddai. Então, vamos orar. Soberano e eterno Deus, em nome de Jesus, ó Pai, pedimos que o Senhor nos conduza em conhecimento, em discernimento, em sabedoria e em uma boa instrução. Deus, nós queremos aprender, nós queremos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, Ele esteja a trabalhar em nós, e que essa unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela nos acompanhe, ela seja o centro, ela seja a direção, ela seja aquilo que nos motiva a crescer, a viver e ter uma vida correta que agrada o Senhor. Pai, ser conosco nessa manhã, nesse novo dia, e que tudo seja para a glória do Teu nome. Amém. Obrigado, irmão. Eu achei que era o microfone. Amados, então, essa palavra El Shaddai, ela vem de Gênesis, verso 17, ou seja, Gênesis capítulo 17. 17, verso 1. Leia para nós o irmão de voz de relâmpago, de trovão, de trombeta, Felipe Riente. Quando Abraão tinha 99 anos de idade, o Senhor lhes apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande diante de mim e seja íntegro. Deus Todo-Poderoso. A gente já vê dois nomes aqui, ó, o Eu Sou, né? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Então a gente vai ver o Eu Sou um pouquinho mais para frente. Então essa palavra, o Todo-Poderoso, é o El Shaddai. Então estou sentindo falta dos slides. Está aqui? Está na tela? Ok. Certo, o El Shaddai. Então esse é o nome, é um dos nomes que está apontando para esse ser extraordinário chamado Deus. A gente vai ver essa revelação progressiva. Mas veja que não começa pelo El Shaddai. Começa em Gênesis 14, na verdade. Gênesis 14, 18. Então Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Então essa palavra Altíssimo é o Deus Elion, Deus Altíssimo, aquele que está acima de todos. Então essa palavra é o Elion. Agora veja o verso 22. Abraão, ele adota esse nome para ser. No verso 22 a gente vê que Abraão ele jura no nome desse Deus que Melquisedeque traz. E quem é Melquisedeque? Ele é o rei de Salém. Então é o antigo nome que dá para Jerusalém, né? Salém. Passado algum tempo depois, Abraão, ou seja, Deus pôs à prova Abraão, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, calma aí, é o 14, 22, perdão, eu não fui muito claro. Gênesis 14, 22. Abraão, porém, respondeu ao rei de Sodoma, juro de mãos elevadas ao Senhor, o Deus Altíssimo. E novamente Abraão está aqui dando honra e glória a esse Deus que Melquisedeque apresenta, o Deus Altíssimo, o El Elyon. Então, e ele está dizendo o Criador dos céus e da terra, que é a definição do nome El Elyon. Então, interessante,
aqui há uma resposta, Criador dos céus e da terra. Talvez no português a gente não veja isso com clareza, mas esse Deus Altíssimo, El Elyon, é o Criador dos céus e da terra. É esse Deus que é extraordinário, Deus Altíssimo, aquele que está acima de todos os seres vivos, amém? Então a gente vê aí que o Abraão, ele toma para si esse nome, e ele não é tribal ao ponto de por exemplo, como as regiões cananeias, que elas cultuavam um Deus específico. No Egito cultuava outro Deus específico. Então Abraão não tem esse tipo de costume, amém? Então um pouquinho mais para frente agora vamos falar do El-Olam. El-Olam. Gênesis 21, 33. Gênesis 21, 33. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. Tem até um salmo, Salmo 121. No finalzinho ele termina com essa palavra, sobre o Elion, Leolam Vaed, eu me lembro, Leolam Vaed, e viverei na casa do Senhor por longos e longos dias. Mas essa Olam, ela está retribuindo a eternidade, ou longos e longos e longos e longos dias, remetendo à eternidade. Então Abraão aqui, mais uma vez, ele está apontando agora para o Deus que é eterno. Então, eu me lembro de ter pregado aqui uma vez, e eu falei assim: quem Deus é para você, Felipe? Quem Deus é para você, Priscila? Quem Deus é para você, Emília? Eu me lembro de ter feito essas perguntas, e houve vários significados, várias respostas para esse Deus. Quem Deus é para você? Então Deus, ele é de acordo com a sua necessidade. Para Abraão, ali naquele momento que ele estava oferecendo o seu filho Isaque, e Deus, ele substitui o sacrifício. Quando Abraão vai imolar o seu filho, então aparece o cordeiro lá, e então Abraão chama o Deus da provisão, é o Jeová Jireh. Então quem Deus é para você é de acordo com a sua necessidade, é como você se identifica com esse Deus. Então para Abraão, ele era ali o El-Olam, é o Deus eterno. É como você olhar para a grandeza de um ser tão extraordinário, e então não tem outra palavra senão o eterno, não tem outra palavra senão o Todo-Poderoso, não tem outra palavra senão aquele que está acima de tudo, amém? Então, em resumo, a palavra El, ela é atribuída a Deus, como a gente viu, a forma simples. O El Shaddai, ele é o Deus Todo-Poderoso. O El Elyon é o Deus Altíssimo. O El-Olam é o Deus Eterno. Então esses nomes revelam o caráter e a grandeza do próprio Deus, amém? Então agora a gente vai para o próximo slide, que é a revelação do nome de Deus. Agora abra a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo de número 6, verso 9. Eu fui abordado uma vez por um casal de TJ, e eles perguntaram para mim: você conhece Deus? Ou seja, não foi essa palavra.
você conhece a oração do Pai Nosso? E eu falei, conheço. Você poderia citar para nós, por favor, o primeiro texto dessa oração do Pai Nosso? Eu falei, sim, com certeza. Então, eu citei, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Muito bem. Olha, observe. Olha a aula que eu tive. Muito bem, observe. Então, nós temos um Deus que está no céu. Pai Nosso, Ele nos vê como filho. Nós temos um Pai que é Deus e que está no céu. Pai Nosso que estás no céu. E Ele tem um nome, santificado seja o teu nome. E Ele tem um nome que tem que ser santificado. E qual é o nome de Deus para que nós venhamos santificá-lo? Então o nome de Deus para que nós venhamos santificá-lo é esse aqui, ó. Transliterando, YHWH. Esse é o nome de Deus para que nós venhamos santificá-lo. Agora embananou tudo, Fabiano. Como que a gente vai saber aqui qual é o nome de Deus? Aí o testemunho de Jeová, ele vai dizer que o nome de Deus é Jeová. Lembrando uma coisa, amados, essa palavra aqui não é J. Quando a gente translitera, essa palavra, esse J aqui é novo no dicionário. Ele não é muito antigo, entendeu? Então no hebraico não tem a palavra J, ou seja, a letra J, não tem. Então, quando eles transliteram, ele vem para Y, tá? Então seria aqui, ao invés de Jeová, seria Jeová, entendeu? Então seria Jeová. Aí então, já os batistas, eles levam mais para o lado de Javé ou Iavé. Entendeu? Ou W ou V. Essa letrinha aqui, ela tem esses dois significados, ou W ou V, tá? Então, Iavé, nós vamos mais por esse lado. Eu quero ensinar uma coisinha bem legal que eu aprendi. Depois, vejamos, prosseguindo. Mas qual é o nome de Deus? Então, nesse subtema, vamos ver alguns casos onde Deus aparece por meio de uma teofania. Antes de entrar nesses campos, vamos mergulhar um pouquinho na palavra, né? Abra a tua Bíblia comigo em Gênesis 32, 29. Certo, já está aqui, muito obrigado. Jacó prosseguiu, por favor, dize-me o teu nome. Ele, porém, respondeu, por que perguntas o meu nome? Então, ele o abençoou ali. Jacó, ele perguntou o nome do anjo, certo? Aqui a gente está atribuindo ao anjo, né? Isso é uma teofania. O que é uma teofania? Quando Deus ele se apresenta para o ser humano numa forma de um anjo. Então a gente vê essa questão assim, como se Deus tivesse se apresentando não na sua totalidade, mas por meio de uma figura, né? Então Deus estava ali sendo representado por meio desse anjo. E Jacó ele pergunta o nome do anjo. Qual é o teu nome? E então ele não revela. Jacó não tem a resposta. Os testemunhos de Jeová tiveram. Prosseguindo. Juízes 13, 17. Juízes 13, 17. Então Manoá, pai de Sansão, ele perguntou ao anjo do Senhor:
qual é o teu nome? Para que te apresentemos homenagem quando se cumprir a tua palavra. Próximo. O anjo do Senhor respondeu: por que perguntas o meu nome? O meu nome é maravilhoso. Tem outra versão que diz assim: o meu nome está além da compreensão. Então veja, a gente está citando sobre teofania, ainda não estamos tratando exatamente dessa fórmula, desse nome específico. A gente está atribuindo a uma figura, entre aspas, física, é de um anjo no caso, mas atribuindo a Deus, mas ainda não é o Deus assim na sua totalidade, digamos. Entendam-me, ou seja, é uma teofania, né? Então prossigamos. Agora Êxodo 6, verso 2 e 3. Êxodo 6, 2 e 3. Então veja o que Deus diz agora a Moisés. Disse Deus ainda a Moisés: eu sou o Senhor. Então quando Deus ele se revela a Moisés, eu sou o Senhor, ele está falando disso aqui, ó. Ele está falando o Senhor nesse tetagrama sagrado, Yud Rei Vav Rei. Eu sou o Yud Rei Vav Rei, eu sou o YHWH. Ele está se revelando dessa forma. Prossiga. Apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Mas pelo meu nome, Yud Rei Vav Rei, o Senhor, não me revelei a eles. Então entendam, amados, que para Abraão, Isaac e Jacó, Deus ele se apresenta como El Shaddai, né? Mas como o Senhor Javé ou Jeová, como diz os testemunhos de Jeová, Deus ainda não havia se revelado, né? Então, prosseguindo. Agora nós vamos para a parte mais interessante que eu acho de toda a Bíblia. É Êxodo 3, 13 e 14. Agora vem a compreensão maior acerca do nome de Deus. Então vejam, Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? O que lhes direi? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Isto é que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Então, essa palavra, eu sou. Olha, vejam que no idioma hebraico, quando você se apresenta, você não se apresenta como eu sou o Fabiano, eu sou a Priscila, eu sou o Mateus. Você não se apresenta dessa forma. É Ani Fabiano, eu Fabiano. É tipo índio, né? Fabiano. É tipo índio. Então, os judeus eles não assumem essa forma, eu sou. Então, não é à toa que os judeus eles pegam em pedra quando Jesus fala assim, ó: antes de Abraão, eu sou. Então, quando Jesus falou isso, ele estava atribuindo a exatamente Êxodo 3,14. Eu sou, me enviou. E quem é esse eu sou? Antes de Abraão, eu sou. Então essa palavra a gente vai ver um pouquinho o significado dela. Então no original essa palavra
eu sou é Erie Asher Erie. E então, o que significa Erie Asher Erie? Então, o significado dessa palavra Erie vem do verbo ser ou existir. Então, vamos ver aqui. Erie. Erie. Eu não sei se a escrita está igual, mas vamos lá. Vamos para o significado. Ser e existir. Então, o significado desses dois nomes para a primeira palavra, Erie, é ser e existir. Erie Asher Erie. Erie Asher Erie. Eu sou o que sou. Então, o significado é exatamente esse, ó. Deixa eu ver qual que é o outro. Eu sou o que sempre serei. Então, é mais ou menos essa definição do nome eu sou. Eu sou o que sou, ou seja, o Erie Asher Erie. Então, eu sou o que sou, eu sou o que serei, eu sou o que sempre serei. Em outras palavras, quando Deus fala isso, essa palavra ela não está atribuída a uma palavrinha chamada, que nós temos problema com isso. Quem tem probleminha com esse carinha aqui, ó? Tempo. Todos nós, né? Você nasceu, cresceu, está envelhecendo, os cabelos brancos estão aparecendo, outros nem mais cabelo tem. Perdão, os carequinhas. Então, o tempo. Então, Deus, Ele está fora do tempo. E Ele também está no tempo porque Ele criou tudo. Criou todas as coisas. Jesus, Ele nasceu, Ele cresceu. E Ele passou por provações. Mas Ele venceu todas. Graças a Deus. Então, amados, está dando para entender até aí? Então, o testemunho de Jeová, ele chega para mim e fala assim, não, o nome de Deus é esse aqui, ó. Falhou. O nome de Deus é esse aqui, é Jeová. O testemunho de Jeová vai dizer que o nome de Deus é Jeová. Aí então, vamos lá, acompanha o meu raciocínio. O hebraico de verdade mesmo, ele não tem vogais. Fabiano, mas é aqueles pontinhos que a gente vê aqui, ó, Yud, Rei, Vav, Rei. Jeová, se eu não me engano, está assim, ó. Então, os pontinhos que eles colocam embaixo, Fabiano, isso é chamado de pontos massoréticos. Essas são as vogais. Então, existiam uns teólogos pensantes aí, ou seja, grandes estudiosos, chamados massoretas. Então eles viram que a língua hebraica estava se perdendo. Então qual foi a manobra?
que vamos fazer para essa língua não venha a morrer? Porque o pessoal estava sendo tudo helenizado pela cultura grega. E então o que eles fizeram? Eles criaram pontos massoréticos. Eles criaram uns pontinhos, tipo assim, ó, um tracinho, outro assim, tipo, parecendo um T, outro assim, e outro assim, e mais outro assim, e assim. Então, cada um representa uma vogal. Aqui é um A, aqui também é um A, com outra gravidade, aqui é um E, aqui também é outro E, e aqui também ela pode ser, aí bagunça um pouquinho. É por isso que eu tenho que voltar a estudar. Então, os maçoretas criaram esses pontinhos aqui, ó. Para quê? Para que a língua não se perdesse. Então, voltando minha linha de raciocínio. Então, como tirar um nome para YHWH? Leia para mim um nome para Deus aqui, ó. Aqui estamos aportuguesando aqui, ó. YHWH. Está portuguesado. Qual é o nome mais próximo para que venhamos entender o nome de Deus? Ninguém sabe. Essa é a resposta, ninguém sabe. Aí então, dá para entender um pouquinho, por exemplo, na palavra aleluia. A palavra aleluia. Oi? Lembrando que os maçoretas, eles chegam a produzir essas vogais no século V, VI, século depois de Cristo. É verdade. Uhum. Teoricamente bem recente. Bem recente, exatamente. Então, antes disso, Era só as consoantes. exatamente, era só consoantes. E o judeu, ele quando ele olha para a palavra eu sou, então, ou para esse tetagrama sagrado, então ele vai dar um nome para isso. Ele vai, ao invés de colocar o nome, eu já vou falar disso. Esse nome, quando ele por exemplo, quando a versão 70 ela surge, que é a Septuaginta, então ela vai traduzir todo o Velho Testamento para o grego. E quando ela traduz o Velho Testamento para o grego, toda vez que surge essa palavra, ela vai dizer que é Senhor. Então, quando vão transliterar essa palavra aqui, Yud Rei Vav Rei, então eles transliteram para Senhor. Então, toda vez que você abre sua Bíblia, aí está lá, o Senhor disse, o Senhor falou, disse o Senhor. Então, é essa palavrinha aqui, o tetagrama sagrado. Só para vocês entenderem. Então, o Senhor. Aí, o judeu, isso aqui eu estou falando de grego, tá? Que no grego ela vai ser Kyrios. Meu Deus, agora eu estou tentando lembrar a forma como se escreve. Ai meu Deus, Kyrios. Eu vou colocar bem aportuguesado porque eu não estou lembrando agora. Kyrios. Bem aportuguesado, tá? Perdão pelos erros. Então, o grego, ele vai dizer que é Kyrios, Senhor. Então, vejam só. E o judeu, como que ele vê, Fabiano? Como que o judeu vê? Ele vai falar de Hashem, que quer dizer o nome. Então, quando ele vai tratar dessa palavra aqui, ele vai dizer assim, o nome falou que você não deve fazer isso. O nome falou que você não deve pecar. Então eles falam Hashem.
Hashem, o judeu. E outros ainda, eles vão chamar esse tetragrama sagrado de... que essa eu acho a definição mais correta. O Eterno. Então, o Eterno falou. Então, eu acho a definição mais correta. Sabe, quando a gente falou daqui do eu sou o que sou, eu sou o que serei, eu serei eternamente, eu serei o que eu quiser para sempre, está atribuindo a Deus que Ele é eterno. Ele é eterno. E simples assim. Então, quando se trata do nome de Deus, é aquele que não teve existência, é aquele que já existia para toda a eternidade. Porque quando a gente fala em existência, a gente logo olha para tempo e espaço. Só que a gente vai ver que esses dois carinhas aqui, eles foram criação de Deus. Sabe, a nossa mente ela é tão pequena, amados. A nossa mente ela é tão pequena que a gente acha que Deus ele está nesse meio aqui. E está erradíssimo. Não, Deus está dentro disso aqui. Ele vai envelhecer, os ossos dele vai ficar meio fraco. Não, isso não vai acontecer. Os cabelos de Deus, João diz que é brancos como a neve, né? Ele apenas está ali tentando passar de alguma forma a visão de Deus, né? Tentando imaginar, na verdade, o que ele está vendo ali. Mas os cabelos também se refere a uma outra coisa que é inteligência, é supremacia, é poder, é uma pessoa que tem um grau elevado, entendeu? Não tem nada a ver assim com velhice. Então, quando fala o nome de Deus, que é o Erie, Asher Erie, então ele está atribuindo ao Eterno. Eu sou o que sou, eu sou o que serei, ou eu serei eternamente. E a palavra Deus, no grego, ela é traduzida para Theos, o nome do filho do nosso irmão André. É quase isso, é Theo, né, Theo. É quase isso. Então, a palavra grega para Deus é Theos. Então, eu não sei se eu fui bem compreendido. Então, só para concluir aqui, amados. Eu falei de Salmo, da palavra aleluias. Aleluia. Deixa eu tentar achar aqui. Mas eu vou colocar a tradução. Para vocês entenderem. Louvem a Yah. Louvem a Yah. Né? Louvem a Yah. Então, no hebraico é Halel Yah. Halel Yah. Aleluia. Halel Yah. Halel Yah. Então louvem a Yah. Agora vamos lá. Vamos olhar para a primeira pergunta dos TJs. Você conhece o nome de Deus? Ou seja, fala para mim a primeira frase de Mateus 6:9, da oração de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E qual é o nome de Deus para que nós o santifiquemos? Qual é o nome de Deus para que nós santifiquemos? Aí o TJ vai dizer que é Jeová. Eu nem transliterei legal aqui. Seria assim, ó. Seria Jeová. Seria mais ou menos isso. Jeová. Então, veja, a palavra aleluia, ela tá linkando com esse aqui, que deixa eu arrumar aqui também.
Então, ela está linkando com esse aqui ou com esse aqui, ó. Ye ou Iá. Então, veja que a palavra louvem a Iá, louvem ao Senhor. Então, essa palavra aqui é a primeira sílaba do nome sagrado de Deus, que seria essa aqui, ó. Iá. 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 Então vejam que quando nós falamos a palavra aleluia, louvem a Iá, então ela está mais para Yahvé do que para Jeová. Aí eu falei isso para o testemunho de Jeová. Ele falou, eu vou ali, sabe, tem um pessoal me esperando ali. Eu falei, tchau. Não quer ficar mais um pouquinho? Espera pelo café. Então, a palavra louvem Yahá, louvem ao Senhor, ela está atribuída mais para Jeová do que para Yahvé. Aí então a gente vê aí o significado do nome de Deus. Então, esse nome aqui, para vocês entenderem, ele é impronunciável. Ele é impronunciável. Ninguém sabe realmente porque foi perdido. Para Moisés ele soube. Moisés ele soube a tonalidade. Então, o mais aproximado que a gente pode chegar é esse aqui, ó. Yahvé. Então, disse Yahvé. Disse quem? O eu sou. Então, quando Moisés fala assim, Errier Asher Errier me enviou, então ele está dizendo assim, ó, Yahvé, o significado desse nome, ele me enviou. Toda essa essência, ele me enviou. Veja que quando Deus fala assim para Moisés, olha, para Abraão, Isaac e Jacó, eu me revelei como El Shaddai, eu não me fiz conhecido por Adonai, significa que só Moisés estava recebendo ali aquela essência. Deus estava se revelando realmente quem ele era, o seu caráter, a sua, sei lá, não tem nem atributos ou seja, não tem nem palavra, adjetivo para classificar esse Deus extraordinário. Amém? Perguntas? Vamos fechar aqui? Alguém tem perguntas? Por favor, pode falar. Estou aqui para tentar responder. Senão a gente encerra para nós darmos prosseguimento ao culto. Amém? Fale. Uma coisa que eu aprendi essa semana passada com o pastor Zé Ribeiro, na aula de hebraico, a respeito desse texto que fala eu sou o que sou. Ele falou uma coisa muito interessante que quando Moisés, vindo de uma história que ele viveu 40 anos no Egito, ou seja, de um panteão de deuses, Então, a pergunta de Moisés é, eu vou chegar lá e vou falar, qual Deus você é? Exatamente. Aí interessante que o Zé falou que assim, de repente Deus, por que você está perguntando que Deus? Não existe outro Deus. Eu sempre sou e sempre sou. Eu não posso ser classificado no panteão de Deus. Se eu for classificado, quer dizer que aqueles outros deuses existem. Não existem outros deuses, somente eu existo. Eu sempre sou o que sempre sou. Ótima explicação, hein? Boa contribuição. Pode falar, Tomé. Você falou que o tetragrama ele é impronunciável. Mas ele é só impronunciável pelo significado que se perdeu ou tem a ver com aquilo que os judeus está escrito, não tomar o nome do Senhor de Deus em vão? Então, para mim, Tomé, para mim ele é impronunciável porque ele se perdeu mesmo, a sonorização desse nome. Então, eu falo em relação às consoantes, porque é difícil você tirar um som dessas 4 letrinhas, Yud Rei Vav Rei. É difícil você tirar um som desse nome, Shalom. Então, é difícil. Então, ali no tempo eu acredito que até o tempo de Josué, eles sabiam. Lembra que Josué ele chama todo mundo para ser circuncidado?
Então o pessoal deixou para trás a lei, deixou para trás as ordenanças, deixou para trás tudo. Exatamente, deixaram para trás tudo. Então quer dizer que eles não estavam mais nem aí para nada. Aí veja que aqui os adultos, eles morreram tudo. Aí quem sobreviveu? Foi só aqueles que não eram contados, se não me engano, acima de 20 anos. Acho que é isso. Então vejam que ali já há um rombo. Já é um fracasso para Israel. Então Josué chama todo o povo, e onde ele chama e fala assim: olha, escolham quem vocês vão seguir. Se é os deuses cananeus, perezeus, ferezeus, mas eu e a minha casa serviremos a Yud Rei Vav Rei, ao Senhor. Então eu acredito que esse nome impronunciável seria em relação à essência da palavra, a essência da palavra mesmo, que é realmente, é difícil você tirar um nome para YHWH. Quem fez isso aí foram os maçoretas, entendeu? Que foi aí, como o Felipe falou, depois de Cristo aí, eu acho que, pois é, então bem depois, então é complicado. Amém? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Pergunta? Mais alguém? Só para a gente fechar, Fabiano, é interessante assim, pensando como judeu, né, a respeito do nome de Deus, ou até para a grava sagrada, o respeito que eles têm em não pronunciar, né, até mesmo para não ferir a lei, né, não tomarás o nome do teu Deus em vão, é o respeito pelo nome do Senhor, né, coisa que ficou tão banalizada nos nossos dias, no âmbito cristão, que a gente tem que voltar a ter esse respeito por quem Deus é. Sim, exatamente. Mas também tem um erro também nesse muito respeito, é o que muitos judeus, eles até pronunciam o nome de Deus errado, entendeu? Eles até pronunciam o nome de Deus errado, sabendo que está errado, para dizer assim, é algo semelhante, para você entender o que é que eu estou dizendo. E assim, o zelo às vezes é muito grande, que leva a pessoa a se desviar para outro caminho. Eu vi o pastor César falando, mas o nome de Deus não é esse. Para aquele, eu esqueci o nome, o rabino lá. Aí o rabino fala, não, eu sei que está errado. Ele falou, então, por que você pronuncia errado? Então, é um zelo que chega a ser uma imbecilidade. Então, eu acredito que o nome de Deus, ele não deve ser levado em vão, em cumprimento de promessas, e você, sabe, é complicado. Então, quando atribuímos o nome de Deus, eu acho que a melhor explicação, ela está aqui, no Eterno. O Eterno me enviou. O Eterno. Eu sou o que serei. Eu sou aquele que não está preso no tempo e no espaço. Eu sou o que sou. Eu serei eternamente. Eu não estou ligado a culturas, eu não estou ligado a um povo, eu não sou tribalista, eu não sou ligado a nada. Eu apenas existo. Eu apenas sou o que sou, ou serei eternamente, ou serei o que eu quiser ser. Amém? Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor, por até aqui ter nos ajudado. Agradecemos, ó Pai, por essa aula e te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha abençoar o teu povo, para que sejamos cada dia mais apaixonados pela tua palavra, pelas tuas escrituras. Obrigado, porque o Senhor se revelou a nós, e isso é uma característica extraordinária, saber que temos um Deus de relacionamento, que gosta, que ama se comunicar com o teu povo, e que esse Deus tem uma vontade que nós devemos levar em prática e cumpri-la à risca. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigado, meus irmãos. Glória a Deus.